Tudo bem? Estou aqui no Opção Explica para mostrar para vocês uma questão de história do Brasil. O assunto que eu trouxe hoje aqui é Vargas. Por quê? Porque ele é um dos assuntos mais recorrentes que a gente tem dentro da prova de História do Brasil. E dentro de Era Vargas há ainda a parte do Estado Novo, que é ainda mais cobrada. Então a questão que a gente vai responder se refere exatamente a essa transição aí, a formação do Estado Novo e os motivos. Vamos ver o que a questão do Enem trouxe para a gente aqui agora. Ela diz assim: bandeira do Brasil, és a única, hasteada a esta hora em todo o território nacional, única e só. Não há lugar no coração do Brasil para outras flâmulas, outras bandeiras, outros símbolos. Os brasileiros se reuniram em torno do Brasil e decretaram desta vez com a determinação de não consentir que a discórdia volte novamente a dividi-lo. O discurso proferido em uma celebração em que as bandeiras estaduais eram queimadas diante da bandeira nacional revela o Pacto Nacional proposto pelo Estado Novo, que se associa a... Bom, gente, é o seguinte, a questão então traz para a gente um momento em que, no início do Estado Novo, é realizado na Praia do Russell, no Rio de Janeiro, a cremação das bandeiras. O que Getúlio Vargas queria com isso? Vargas queria centralizar a administração. Segundo ele, o desejo era reduzir as desigualdades regionais. Essa era a intenção. Então, o Estado Novo, quando se inicia, ele inicia com a quebra, por exemplo, do federalismo, com a criação de um Estado unitário no Brasil. E aí agora a gente vai procurar alternativas que se aproximem desse contexto colocado aqui agora. Vamos dar uma olhada nas alternativas. A letra A, por exemplo, traz a seguinte frase: supressão das diferenças econômicas entre as regiões do Brasil, priorizando as regiões estaduais carentes. Será que no governo Vargas ele de fato queria suprimir as diferenças socioeconômicas entre as regiões e priorizar as regiões carentes? Parece que não, porque no texto ele dá a exata ideia de que não haveriam regionalismos, de que haveria uma coisa mais ampla. Então, não pode ser a letra A, porque a letra A diz que ele prioriza regiões estaduais carentes. O que ele queria, na verdade, era acabar com as desigualdades, mas dando oportunidade na mesma medida para todas as regiões, segundo o discurso dele. Então, a letra A gente não pode levar em consideração. A letra B diz assim: orientação do regime quanto ao reforço do federalismo, espelhando-se na experiência política norte-americana. Gente, uma das características do governo Vargas é o nacionalismo. Uma das características do governo Vargas é uma resistência à interferência estrangeira. Então, essa expressão influência norte-americana já deixa a gente um pouco desconfiado. Mas há um outro ponto dentro dessa alternativa que demonstra para a gente que essa não é a correta. Por quê? Porque ele diz aqui que havia um reforço do federalismo. E como eu comentei com vocês no início da resolução, Getúlio Vargas, no Estado Novo, cria, na verdade, um Estado unitário. Ele extermina o federalismo no Brasil porque ele retira a autonomia regional dos estados. A e B não são. Letra C diz assim: adoção de práticas políticas autoritárias, considerando a contenção dos interesses regionais dispersivos. Parece que pode ser essa daqui. Por quê? Porque ela fala assim, ó, a adoção de práticas políticas autoritárias. O Estado Novo é uma ditadura. O governo Vargas, durante o Estado Novo, estabeleceu uma ditadura com práticas autoritárias, como, por exemplo, o fim do regime federalista, como, por exemplo, a imposição da centralização do governo. Então, essa primeira parte me parece correta. A segunda diz, considerando a contenção dos interesses regionais dispersivos. Quando ele utiliza a expressão interesses regionais dispersivos, o que ele quer dizer com isso é que cada região do Brasil tinha o seu próprio interesse e havia, de maneira dispersa e espalhada, interesses variados que entravam em confronto. E o Estado Novo, através daquele momento, tentava limitar esses conflitos, colocando o Estado, colocando Vargas como uma pessoa propensa para resolver todos esses problemas e auxiliar aqueles que nele esperavam alguma transformação. Então, a letra C parece correta, mas ainda tem duas questões para a gente olhar, duas alternativas, a letra D e a letra E. Vamos dar uma olhada. A letra D diz: propagação de uma cultura política avessa aos ritos cívicos, cultivados pela cultura regional brasileira. Essa não, porque ele diz ali, ó, avessa aos ritos cívicos. O que aconteceu foi a queima das bandeiras estaduais.
E ao queimar as bandeiras estaduais, Getúlio Vargas colocou também, hasteou no máximo, a mesma quantidade de bandeiras do Brasil correspondente aos estados, intencionando demonstrar que não haveriam mais interesses regionais, havia apenas o interesse do Brasil. Esse ato é um rito cívico, é algo simbólico, então a letra D também não pode estar correta, porque ele disse que era algo avesso aos ritos cívicos, contrário aos ritos cívicos, e a gente viu que isso não é verdade. E a letra E, defesa da unidade do território nacional, ameaçado por movimentos separatistas contrários à política varguista. Mais uma vez, a gente não vai marcar essa questão, porque ela disse que havia movimentos separatistas. Não haviam esses movimentos separatistas. Sim, de fato, havia uma unidade do território nacional, mas a segunda parte da questão a gente vai desconsiderar. Portanto, essa questão do Enem, ela tem como alternativa correta a letra C, a adoção de práticas políticas autoritárias, considerando a contenção dos interesses regionais dispersivos. Pessoal, sobre essa questão aqui, tem um link aqui embaixo para vocês darem uma olhada, tá? Não deixem de assistir esse vídeo no YouTube. Ele vai ser um bom complemento de estudo para vocês e vocês terão a oportunidade de visualizar um acontecimento histórico. E não deixem também, claro, de divulgar o canal. Vamos compartilhar o conhecimento, vamos divulgar o canal, dicas, conhecimento, resolução de questões, vocês encontram aqui no Opção Explica. Valeu, até a próxima!